Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar do campo elétrico no capítulo 3 e eu vou corrigir alguns exercícios, os primeiros exercícios da nossa lista, né? Vocês já possuem essa lista. Só que antes de corrigir os exercícios, eu vou falar de forma bem breve do campo elétrico para a gente poder falar um pouquinho do conceito, de algumas características de campo e tudo mais. Também chegando às nossas duas equações que a gente vai precisar para poder trabalhar nos exercícios, ok? Bom, quando a gente coloca uma carga elétrica, ela cria ao seu redor uma região de campo elétrico. Eu coloquei lá no slide para vocês, fazendo uma analogia, né? Eu não usei já no primeiro momento a carga elétrica, eu coloquei o quê? Um ímã, não foi que eu coloquei lá no PowerPoint? Eu falei que esse ímã, quando eu colocava ali numa mesa, por exemplo, ele criava ao seu redor uma região de campo magnético, né? Se eu espalhasse alguns clipezinhos metálicos aqui, ali próximos daquele ímã, eu ia observar que aquele ímã ia conseguir atrair aqueles clipes metálicos, ok? Quanto mais próximo aqueles clipes estivessem do ímã, mais intenso essa é a força de interação, né? Aqui a gente tem cargas elétricas. As cargas elétricas também criam campos, só que esses campos a gente chama de campo elétrico, né? Então não vai adiantar eu espalhar clipezinhos metálicos aqui próximo de um corpo carregado eletricamente, né? Eu preciso de colocar um outro corpo carregado, ok? Então se eu colocar um outro corpo carregado, vou colocar aqui por exemplo, né? Eu vou observar que vai aparecer aqui uma força de interação entre esses dois elementos carregados, ok? Vou colocar aqui essa carga aqui, eu vou chamar ela de carga Q, é uma carga fixa e é ela que vai gerar o meu campo elétrico, ok? Essa carga aqui é uma carga de prova, uma carga teste, então eu vou chamar ela de Qzinho, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó, teste, é uma carga teste. Então, quando eu coloco essa carga teste nessa região de campo elétrico criado pela carga fixa, eu vou observar então que vai surgir aqui, ó, uma força. Essa força é a força eletrostática que a gente estudou lá no capítulo 2, né? Usando lei de Coulomb, tudo bem? Muito bem. Bom, como que a gente pode calcular esse campo elétrico, Isabela? Bom, vou apagar aqui, ó. Tem duas formas da gente calcular o campo elétrico. Vamos imaginar que você sabe quanto que vale a carga fixa, você conhece, tá? Sabe quantos coulombs que tem aquela carga. Bom, e você quer calcular o campo elétrico nesse ponto P. O que você vai fazer? Você vai medir essa distância da carga fixa até o ponto P. Você vai lá, mede essa distância, ok? E para calcular o campo elétrico, que eu vou representar pelo E maiúsculo, eu vou usar essa relação. Constante eletrostática vezes o valor da carga fixa dividido pela distância ao quadrado. Gente, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, assim como a força eletrostática, tá? E essa fórmula permite que eu calcule um módulo do campo elétrico, ok? Então aqui, olha, eu vou pegar o módulo do valor da carga elétrica, tá? Então, se a carga for negativa, na hora de jogar lá na fórmula, eu não vou me importar com o sinal, igual a gente fez lá no capítulo 2 para calcular a força eletrostática. Tudo bem? Sem problemas, né? Agora, tem uma outra forma de você calcular o campo elétrico. Vamos supor que você não conhece a carga criadora, a carga geradora desse campo, tá? Você não está vendo essa carga, você não sabe. Mas, quando você coloca uma carga teste, que é aquela carga teste que eu tinha colocado, eu observo que ela não fica em repouso. Eu noto uma força atuando nela, né? E aí você fala assim, bom, peraí, se eu coloco numa região de espaço uma carga e ela se movimenta, ela acelera, é porque tem alguma coisa, né, responsável por essa aceleração, tem alguma força. Como a gente está tratando de um corpo carregado, essa força, ela é o quê? Uma força eletrostática.
E você tem força eletrostática se você tem o quê? Uma região de campo elétrico, né? Mas, Isabela, mas eu não sei quem que está criando esse campo elétrico. Você não precisa te conhecer, não. Se você souber o valor da força, você consegue medir o valor dessa força, e você conhece o valor da sua carga, teste que você colocou naquele ponto, você consegue calcular o campo. Então, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, né, vai ser o vetor força eletrostática dividido pela sua carga teste. Tá vendo? Essa equação, ela permite calcular o campo elétrico em um determinado ponto, mesmo sem precisar saber qual que é o valor da sua carga geradora, a carga que criou o campo elétrico. Tudo bem? Então, você tem duas equações. Você tem essa equação que relaciona força e carga teste, né? E também tem essa outra relação. Campo é igual a KQD ao quadrado. Muito cuidado que essa equação KQD ao quadrado, ela parece muito com a lei de Coulomb, né? F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Tem que tomar muito cuidado para não misturar, porque são o quê? Conceitos diferentes, são grandezas diferentes, ok? Bom, o campo elétrico, ele é medido em Newton por Coulomb, ok? A gente vai, quando for fazer nossos exercícios, a gente vai trabalhar bastante com as unidades, vocês vão perceber isso facilmente, ok? Tranquilo? Bom, o campo elétrico, ele pode ser representado por linhas de força. Como é que eu posso fazer essa representação? Bom, tem aqui uma carga elétrica positiva, né? E eu posso fazer uma representação das linhas, usando linhas imaginárias, tá? Essas linhas aqui, elas não são perceptíveis, né? É só uma representação, né? E eu percebo que as minhas linhas, elas vão estar o quê? Apontando para fora da carga elétrica positiva. E se eu tiver uma carga elétrica negativa, essas minhas linhas, elas vão estar apontando para dentro da carga. Olha lá, tá vendo? Tudo bem? Mas, Isabelle, se eu tiver mais de uma carga no sistema, se eu tiver um sistema de cargas, né? Como é que vai ficar a representação? Bom, se você tiver um sistema de cargas, vou colocar aqui, por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa, que a gente chama de dipolo elétrico, ok? Bom, as minhas linhas, elas vão sair da positiva e vão chegar na negativa, tá vendo? Então, elas saem da carga positiva e chegam na carga negativa, ó. Saem da positiva, chega na negativa. Tudo bem? Tranquilo? Vou fazer umas representações assim e vou representar linhas de força chegando na carga negativa. Ó, gente, não confunda a linha de força com o campo elétrico, tá? A linha de força é uma representação. Se eu pegar qualquer ponto aqui, olha, tangenciando essas linhas de força, qualquer ponto aqui eu vou ter o quê? Associado um vetor campo elétrico, tá vendo? Peguei esse ponto aqui, ó. Então, tangente a esse ponto, eu vou ter aqui um vetor campo elétrico. Olha lá, vou escolher esse outro ponto. Tangente a a minha linha de campo, a minha linha de força, eu tenho um vetor campo elétrico. Tudo bem? Então, o que eu consigo observar? Que as minhas linhas de força, tá? Elas não podem ser confundidas com campo elétrico, elas não têm o mesmo significado, mas elas estão associadas ao vetor campo elétrico. De que forma, Isabela? Qualquer ponto que eu pegar aqui, olha, tangenciando a minha linha de força, eu tenho um vetor campo elétrico. Ok? Tranquilo? Sem problemas? Sem problemas, né? Bom, à medida que a gente for precisando de mais conteúdo para resolver os exercícios, eu falo mais um pouquinho, tudo bem? Com o conteúdo que a gente tem aqui, já dá para resolver os primeiros. Então, vamos pegar a sua lista. Vamos pegar a lista. E a lista a gente vai começar com as atividades em sala. Eu vou apagar até o título para poder ganhar espaço, porque esse quadro é um quadro pequeno, tá bom? Então, vamos lá, ó. A figura mostra linhas de força de campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Gente, eu quero que vocês observem o seguinte, Q1, eu estou com as minhas linhas de campo, minhas linhas de força, falei errado,
elas estão o quê? Saindo de Q1. Todo mundo consegue observar isso? Olha lá qual que é o sentido, né? Das minhas setas. Elas estão apontando para fora da carga, ok? E Q2 está acontecendo o contrário. Contrário nada, está saindo também. Então, achando que estava saindo ao contrário, mas não. Elas também estão saindo. Ó. Todo mundo consegue perceber isso? Tranquilo, né? Bom, o que a gente tinha visto? Que quando você tem uma configuração de linhas, né, de forças saindo da carga, é porque essa carga era o quê? Positiva. E isso aconteceu para os dois, né? Foi uma coincidência. Eu achei que eu tivesse colocado até uma positiva e uma negativa, mas não. Coloquei no exercício as duas positivas, tá? Então vamos ver o que o exercício está pedindo. A figura mostra linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Pergunta-se, nas proximidades de qual carga o campo elétrico é mais intenso? Por quê? Temos aqui uma propriedade, tá? Uma propriedade importante das linhas de força. Bom, essas linhas de força, quanto maior a densidade de linha, quanto maior a quantidade de linha, tá? Mais intenso é aquele campo. Então, se você olhar lá no seu desenho, você vai ver que em Q1 você tem uma quantidade maior de linhas ali representadas. Então, está me mostrando que o campo elétrico em 1 é mais intenso que em Q2, o campo elétrico criado por Q2. Tudo bem? Então, isso é uma propriedade. A segunda propriedade fala que essas linhas, elas jamais se cruzam. Tudo bem? Então, você não vai ter a linha de 1 cruzando com a linha de 2, ok? Elas não se cruzam. Então, são duas propriedades de linhas de força, ok? Bom, então, letra A. Nas proximidades de qual carga o campo eletrostático é mais intenso? Próximo de 1, ok? Por quê? Porque tem uma maior quantidade de linhas de força representadas, ok? B. Qual o sinal do produto Q1 vezes Q2? Gente, Q1 é positiva, Q2 também é positiva, mas com mais vai dar o quê? Mais, ok? Então, o sinal ali é positivo. Tudo bem? Exercício tranquilo, né? Não é um exercício complexo, então dá para você fazer aí de boa, ok? Tranquilo, né? Então, vamos para o exercício número 2. Eu vou resolvendo os exercícios, aí para você copiar a resposta, você pausa um pouquinho o vídeo, copia a resposta e depois você dá o play, tá? Não vou dar tempo não, senão a gente fica, né, muito tempo agarrando no vídeo, o vídeo fica muito grande. Então, vamos para o exercício número 2. Exercício 2. Numa certa experiência, verificou-se que a carga de menos 5 milicoulombs, então olha só, uma carga, vou colocar uma carga aqui ó, de menos 5 milicoulomb. Olhando lá naquela tabela que a gente está trabalhando desde o primeiro dia de aula, mili é 5 vezes 10 a menos 3. Colocada num certo ponto do espaço, ficou submetida a uma força de origem elétrica de valor, então olha lá, ele me deu o valor da força, 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Vertical para cima. Então, olha, eu coloquei uma carga negativa no espaço e ela ficou sujeita à ação de uma força eletrostática vertical para cima, ok? Nesse ponto, determine. Letra A. Qual a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto? Então, olha, uma questão bem importante, uma questão que a gente vai conseguir discutir um pouquinho de direção e sentido de força e campo, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui vai ser o quê? Força sobre a carga, ok? Então, o campo vai ser 4 vezes 10 a menos 2 sobre a carga. Ó, não vou colocar o sinal da carga, tá? Tô me preocupando só com o módulo, ok? Bom, 4 dividido por 5 vai dar 0,8, perdão, vezes 10. Menos 2 menos 3 dá menos 2 mais 3, que dá 1. Então, esse campo vale 8, 0,8 vezes 10 é 8, né?
newtons por coulomb. Ô, gente, esse valor que eu acabei de calcular é a intensidade ou o módulo do vetor campo elétrico. Lembra que eu falei com vocês na minha explicação que o campo elétrico é um vetor, né? E um vetor, ele é caracterizado como o vetor campo elétrico, ó, ele precisa do módulo, que foi isso que a gente acabou de calcular, né? A direção e o sentido, ok? Então, eu acabei de calcular o módulo dele. O módulo é 8 newtons por coulomb. Calculei o módulo e já informei qual que é a unidade de medida. Agora, qual que é a direção? A direção do vetor campo elétrico vai ser também na vertical. E o sentido, Isabela? O sentido vai ser para baixo. Isabela, mas como é que você sabe dessas coisas todas? Bom, aí você vai fazer um quadrinho aqui para mim, que é um quadrinho bem importante. Estava lá no slide do seu material que eu botei, ok? Eu vou apagar aqui esses... Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Quando a carga for maior que zero, for uma carga positiva, eu vou ter que o vetor força e o vetor campo elétrico têm o mesmo sentido. Tem mesma direção e mesmo sentido. Ok? A gente está montando aqui um quadrinho, ó, de laranja. Ok? Tranquilo? Bom, e quando o Q for negativo, Isabela? Quando o Q for negativo, você vai colocar que o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico, eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários, ok? Então, eu vou apagar aqui essa parte aqui da resolução. Se você não anotou, né, não tem problema, depois você volta o vídeo um pouquinho e vem anotando, tá bom? Eu vou apagar aqui, depois você vai voltar o vídeo para você poder anotar a resolução, combinado? Então, ó, quando você tem o Q negativo, você tem força e campo elétrico, vou colocar aqui os vetores, né? Tem mesma direção. Porém, sentidos contrários. Sentidos contrários. Então, olha, no exemplo que ele deu aqui pra gente, ele deu uma carga negativa, não foi? Se a carga é negativa, então é essa situação aqui, a segunda situação. Carga negativa. Tem a mesma direção, que no caso a direção é a vertical, e tem sentido contrário. Se a força está para cima, o campo elétrico vai estar o quê? Para baixo, ok? Tranquilo? A gente já representei o campo elétrico como se fosse uma força, tá? Mas não é, tá? O meu vetor campo elétrico, olha só, deixa eu fazer ele aqui, para você não achar que isso daqui é uma força. O meu vetor campo elétrico, ele vai estar agindo aqui, ó, no espaço, né? Tranquilo? Então tá aqui o meu vetor campo elétrico com a mesma direção, tá na vertical, mas o sentido está contrário, ok? Aqui em cima aqui da minha carga, eu vou ter um vetor apontado para baixo, tá? Eu posso até representar aqui, acho que vocês não vão confundir não, tá? Aqui não é um diagrama de forças em que o campo elétrico é uma força também atuante ali não, tudo bem? É só um vetor, ok? Campo elétrico. Muito bem, então, nosso gabarito, então, 8, intensidade, 8 newtons por coulomb, direção vertical, sentido para baixo. Tranquilo? Exercício número 3. O módulo do vetor campo elétrico gerado por uma esfera metálica de dimensões desprezíveis, eletricamente positiva, no vácuo, varia com a distância ao seu centro segundo o diagrama dado. Então, ele deu ali pra gente, né, um diagrama, né, representando
como que está variando o campo elétrico em função da distância, ok? Ô, pessoal, eu vou interromper o vídeo, né? Vou resolver esse exercício no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar grande demais, ok? E aí eu pego e faço o desenho no próximo vídeo, o desenho já está no quadro, ok? Tudo bem? Então, até o nosso próximo vídeo.